paz do Senhor Jesus esteja conosco, meus irmãos, nesta linda terça-feira. Hoje vamos estar meditando no capítulo número 11 da segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Se formos dividir em duas partes esta epístola, na primeira parte o apóstolo Paulo vai estar falando dos falsos profetas. E na segunda parte o apóstolo Paulo vai falar do seu sofrimento por amor do Evangelho. Mas vamos fazer leitura nos primeiros versículos, do número 1 ao número 4, e após poderemos também fazer leitura do número 13 ao número 15. Vejamos. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Na primeira parte desses versículos, nós vimos que o apóstolo Paulo está dizendo que ele está preparando os irmãos para entregar para Cristo, como uma noiva se prepara para se entregar ao seu noivo, ao seu esposo. Nós vimos também, em uma segunda parte dentro desta leitura, o apóstolo Paulo expressa um certo anseio, ele expressa, podemos dizer, um certo receio que os irmãos fossem enganados por outros líderes, por outros homens com influência no meio da igreja, e assim os irmãos de Corinto, ou nós, nos dias de hoje, pudéssemos nos desviar. Nos desviar do que, meus irmãos? Daquilo que já tinha sido ensinado pelo apóstolo Paulo. E o que é que tinha sido ensinado? Aqui diz que, no versículo 4, que nós não temos pregado outro Espírito, outro Evangelho, mas se eles recebessem isso, com razão, eles sofreriam. Há dois tipos de sofrimento. Podemos sofrer pelas nossas atitudes, sofrer pelos nossos atos e sofrer por Cristo, que é algo valoroso, como os apóstolos sofreram pelo Senhor Jesus e disseram que tinham alegria de terem sofrido pelo nosso Mestre. Mas então, o que mais precisamos atentar nesta leitura bíblica é que sim, sempre haverá falsos mestres, falsos profetas, até mesmo vestidos de cordeiros, né? Mas na verdade são lobos e não pastores do rebanho. Veja o que diz no capítulo 14, no versículo 14 e versículo 15. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Irmãos, lembram no livro de Jó que Satanás foi até Deus? Irmãos,
Vejam nos dias de hoje aqueles que se dizem bons, aqueles que se dizem religiosos, homens que aparentemente fazem o bem, mas o versículo 15 diz: não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras, ou seja, a perdição. Uma ótima terça-feira aos irmãos, que Deus os abençoe, sejamos vigilantes, em nome de Jesus.